Salve, salve galera, mais um vídeo do Pode Lalaiá Samba Clube, Rafael Babu na área. Espero que vocês estejam bem. Ótima semana, muito axé, muita luz. Independente da sua religião, que Deus te guie no caminho certinho, que seja uma semana de bênção, de vitórias. Tá bom, galera? Obrigado pela parceria. Estive ausente aí nessas 2 semanas aí, porque São Paulo é uma beleza, né? Então você tem todas as estações do ano. Peguei uma virose, peguei uma influenza aí bacana, mas estou de volta, graças a Deus. Agradecer aos meus parceiros de fé de sempre aí, Felipe Donato, meu amigo há mais de 25 anos, personal training. Se você quer dicas de saúde, se você quer qualidade de vida, treinos funcionais à distância e pessoalmente também, entra no Instagram dele, Felipe Donato com 2T's, que ele te passa todas as informações, tá bom? Felipe Donato com 2T's. Meu amigo há mais de 25 anos, apoiador do Pode Lalaiá desde sempre, então sigo sem medo de errar. Jorginho Soares com o projeto Show e Batucado. Jorginho, sem palavras, hein? Você é um cara, essa semana eu tive com ele, um cara que tem um coração maior que ele. Quem conhece ele sabe. O projeto Show e Batucado tem Instagram, já tem Instagram do Show e Batucado. Você que quer um evento bacana na sua festa, no seu casamento, no seu evento corporativo, ele canta muito e esse projeto é muito bom, tá bom, gente? Então, contratem ele, que ele tá precisando trabalhar, tá querendo trabalhar, tá renovado, tá de casa nova, né? Império de Casa Verde, grande contratação. E é isso aí, Jorginho. Voa, 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 que você merece tudo de bom. Elber Medeiros, meu parceiro também, responsável pelo Boa Vila Espetaria, na Avenida Inajar de Souza 569, o melhor happy hour da Zona Oeste. Vale muito a pena. Se você quer fazer seu aniversário, quer fazer sua confraternização de empresa, quer fazer tudo, quer confraternizar, quer celebrar a vida, Boa Vila Espetaria, Inajar de Souza 569, tá bom? E eu e minha esposa aqui, fazer um merchan próprio, mas é só uma divulgação. Você que gosta de moda circular, você que é do samba, da música, você que acompanha nosso canal, gosta de moda de circular, gosta de brechó, você que ama brechó. Charmosa e Chique, é o brechó online da minha esposa. Eu estou dando uma força aqui, mas é ela que comanda tudo. Charmosa e Chique, você que quer roupas de qualidade, uma curadoria muito bem feita. E brechó você sabe que é aquela coisa, são roupas praticamente exclusivas, né? Não é roupa que sai, que você tem e a pessoa na esquina vai ter também. São roupas que você vai ter e dificilmente alguém vai ter igual. É um conceito que está voltando com muita força aí, né? De ter reutilização, com consciência, moda circular, roupas lindas. Entra no Instagram, Charmosa e Chique, eu vou deixar na descrição aqui. Quer fazer seu pedido, sua compra, fale com a minha esposa, Silvia, que ela vai te atender super bem. Roupas de qualidade, tá? Sou suspeito porque eu vejo aqui a moda feminina. Então, a mulherada que curte aí os vídeos, os maridos, namorados, indiquem, tá? Por favor, dê essa força aqui pra nossa mídia alternativa aqui. Brechó, Charmosa e Chique, tá bom, galera? Seguinte, o tema do vídeo de hoje é um tema que eu queria discutir há muito tempo. Eu já ia fazer, né? Quando. O que acontece, né? Faz 2 semanas que o Oscar Schmidt faleceu, né? Um grande ídolo do basquete, um grande ídolo do esporte brasileiro. E eu ia fazer esse vídeo, mas como ele é um cara atemporal, enfim, e o legado que ele deixa é um legado atemporal também pra gente discutir, debater, eu vou fazer esse vídeo agora. Faz 2 semanas que ele infelizmente faleceu, né? E eu queria trazer para cá um assunto sobre respeito à profissão, respeito ao esporte. Isso vale em qualquer lugar, tá? Respeito à música, respeito ao esporte, respeito ao trabalho que você tem normal no seu escritório, na sua empresa. Respeito pela profissão que você tem, independente do cargo que você ocupa. Do mais alto padrão até o de menor graduação, o que para mim não importa. Se você faz com respeito, né? Tudo vale a pena. Eu acho que respeito à profissão. Esse é o tema desse vídeo. E eu falo por quê? Porque a gente vê hoje em dia muitos jogadores. Eu vou falar mais do futebol, mas assim, cabe para qualquer segmento, tá? Para qualquer âmbito de trabalho. Eu vejo as pessoas hoje muito sem amor ao que fazem. É, sem muito, sem muito preparo, sem muito zelo, sabe? As pessoas parecem que fazem tudo na coxa. E eu vejo no futebol assim. Eu vejo muito essa geração de hoje. Primeiro que não aceitam críticas, né? É uma geração que não aceita crítica e é complicado, que não é só no futebol, é na vida. E, e as pessoas não têm zelo pela profissão, amor à profissão. Oscar Schmidt era um cara que, depois que ele era famoso,
já tinha conquistado o Indianápolis 87 no Pan-Americano, enfim, já tinha feito história, jogado na Europa. Ele era o primeiro a sair, o primeiro a chegar nos treinos e o último a sair. Ele arremessava mais de 200 bolas depois do treino para poder aperfeiçoar. Ele até brincava que ele não gostava de ser chamado de mão santa, né? Que mão santa quanto mais ele trabalhava, mais a mão dele ficava santa, né? Então, é fruto de muito trabalho. A habilidade dele, lógico, ele aprimorou com treino. Porque sem treino, só com talento, a gente, de repente, não vai a lugar nenhum, fica desperdiçado, né? Eu vejo muito esse exemplo no Rogério Ceni, goleiro de São Paulo, mais de 15 anos e hoje é treinador de futebol, né? E ele depois de ser o Rogério Ceni campeão da Libertadores, campeão do mundo pelo São Paulo, depois de ter ido para a seleção brasileira, ele era o primeiro a chegar e o último a sair, e ele cobrava isso. Ele cobrava essa atitude. Muita gente viam com maus olhos. Pô, que cara chato, deixa eu quieto. Porque o que acontece? Hoje os treinos eles estão muito assim, 1 hora e meia, 2 horas, a pessoa vai para casa. E aí faz o que quiser da vida, mas assim, para esses jogadores que têm essa ambição, esse amor pela profissão, esse respeito pela profissão, o Rogério Ceni ficava batendo falta, ficava aprimorando a qualidade dele, ficava tentando entender como é que é seu adversário. Hoje o jogador de futebol ele treina, vai para casa, aí ele tem a segunda profissão dele que eu vejo hoje, que é TikToker, que aí é influenciador digital. Aí mas você fala assim, pô, Rafael, mas você está fazendo vídeo no YouTube, por que que os jogadores não podem ter Instagram? Não podem ter rede social? Eles podem ter o que eles quiserem, desde que eles respeitem a profissão, né? Desde que eles isso não vire uma segunda, não vire uma segunda, um terceiro trabalho. O corpo dele precisa estar inteiro, a responsabilidade dele, né? Eu vejo muitos jogadores, eu vou usar o exemplo, eu não gosto de usar muito esse exemplo, mas eu vou usar porque é o cara que tem tudo a seu dispor, que é o Neymar, né? Ele faz parte dessa geração, ele é um maravilhoso jogador, um dos maiores que a gente teve nos últimos 20 anos, indiscutível, mas faz parte dessa geração que não aceita crítica, né? Ele discute com o torcedor, ele discute com pessoas na rede social, ele rebate crítica, ele não aceita, né? Ele é mais uma das pessoas que não aceitam crítica. E ele tá lá no seu poker, legítimo, só que hoje, com 34 anos, o corpo dele tá cobrando, né? Tá cobrando o foco na carreira. Eu já disse isso em outros vídeos, né? Cristiano Ronaldo, 40 anos, nem precisaria ter esse empenho todo para jogar futebol, mas ele tem amor à profissão. Né? Ele tem amor à profissão. Ele quer alcançar o máximo possível enquanto a vida útil dele de jogador permitir. O Messi é a mesma coisa. E o Neymar, por contusões, por diversas outras coisas que o tornou uma celebridade fora do campo, isso meio que acabou atrapalhando e hoje ele está correndo atrás, tentando ficar em forma, fazer 7, 8 jogos seguidos que ele ainda não conseguiu. Está buscando, está conseguindo até, mas não sei se para ser convocado. Aí fica uma questão aí, se você acha que ele deve ser convocado. Eu não sei se pelo seu talento ou pela falta de talentos na seleção brasileira. E quando você é convocado pela falta de talentos, aí é porque você... Eu não sei se isso vale a pena, mas no desespero, né? A gente pode ter essa opinião, o Ancelotti pode levá-lo pelo que ele já fez e pelo o Neymar hipotético, né? O que será que ele pode fazer na seleção? Se não convocar, não vai saber, mas se convocar, como é que fica? É um desperdício? Tem gente merecendo mais? É isso que fica, tá? Então, gente, desculpa. O Oscar Schmidt, ele tem esse legado, né? O Rogério Ceni também, de ser um cara trabalhador, um cara que ama a sua profissão. E eu vejo hoje também muitos jogadores que com 30 anos já meio que desistem da carreira por vários aspectos, né? Emocionais, físicos, dinheiro, porque a pessoa, graças ao seu trabalho, fica bem financeiramente. Então, assim, parece que... E nós somos seres humanos, né? Então, quando a gente conquista um certo sucesso, a gente tem a tendência a nos acomodar. Isso é inerente ao ser humano e precisa de muito foco. E o entorno do atleta precisa ser muito forte nisso, né? De cobrar o foco. Saber ouvir, saber chegar e saber sair das situações, né? Então eu vejo muito isso. Eu queria saber de você que está assistindo o vídeo, você acha que falta esse respeito à profissão? Você acha que falta esse amor à profissão? É um tema interessante porque parece que isso é uma coisa antiga, né? Que hoje mudou, que hoje não deve ter respeito. E pelo contrário, né? Acho que o respeito hoje tem que até aumentar, porque hoje o jogador tem muito mais atribuições, né? Ele não é só um jogador de futebol, ele não é só um jogador de basquete, ele não é só um atleta,
Ele é um exemplo, ele está o tempo todo na mídia, ele está o tempo todo nas redes sociais, ele está fazendo propaganda, ele está... Tudo que ele faz vira notícia. Então, ele se torna responsável pelos seus atos, se torna exemplo para o bem ou para o mal. Não que ele tenha obrigação de se tornar, mas já que ele é um jogador que se expõe, tem muita gente que segue. Quando fala seguidor, não é porque o cara quer ver quantas faltas ele fez ou quantos gols ele fez. Isso ele vê no YouTube, na TV, enfim. Ele quer ver o dia a dia da pessoa, já que a pessoa se propõe a falar em diversos aspectos, né? Até aspectos políticos, enfim, aspectos inerentes ao esporte. Ele quer saber da opinião da pessoa. Ele pode concordar ou não, mas ele está ali querendo saber, querendo ver o que ele faz, o que ele pensa em relação a tal assunto. E quando a gente vê jogadores só preocupados com o externo, com a tela, com fazer outras coisas a não ser a sua profissão, o torcedor fica nervoso, fica triste, fica chateado, porque não vem empenho, né? Então, você vê hoje nos jogadores de futebol, principalmente, que é o esporte que eu amo, né? Não tem mais especialista em cobrança de falta. Você não tem, dificilmente você vê um jogador que vá para cima, que drible. É sempre muito tático, né? Muita coisa assim, muito amarrado, muito engessado. Até a intuição os jogadores deixaram de ter, né? Por falta de capacidade de interpretar o jogo, por falta de capacidade de entender que às vezes o tático tem que dar lugar ao lúdico, tem que dar lugar ao drible, tem que dar lugar à improvisação. Tudo isso é inteligência dentro do campo, tá? Não é inteligência de, quanto é 2 mais 2? Não, inteligência de perceber o que o jogo está pedindo, né? E o Oscar tinha muito isso, né? Quando foi criada a linha de três pontos, a linha dos 3 pontos do basquete, ele foi um dos caras que falou, vou usar isso a meu favor. Um cara inteligente. Porque ele era um cara um pouco mais alto, não era muito rápido, mas ele era forte, né? Então ele jogava como pivô, às vezes voltava. Só que ele falou, pô, a linha de 3 metros, de 3 pontos, desculpa, se eu me aperfeiçoar, eu vou fazer a diferença no esporte que eu pratico. E foi isso que ele fez. Até falam brincando que a linha de 3 pontos foi feita para ele, né? Aí hoje o grande ícone dos 3 pontos hoje no basquete mundial é Stephen Curry, né? Do Golden State. E o Oscar Schmidt foi uma lenda também. E a bola que caía para ele arremessar, 99% caía, né? Então, e além de ser um apaixonado pela seleção brasileira, deixou de jogar na NBA, porque naquela época quem jogasse na NBA não poderia jogar pela seleção brasileira. Enfim, outros aspectos, né, que agregam, né, que dão aquele plus para a carreira do Oscar. A gente vê o Zico, né? O Zico tinha amor à profissão, o Zico tinha amor ao Flamengo. Ele praticamente criou o futebol no Japão, né? Inclusive está saindo o filme dele, está rodando já, o Samurai de Quintino, né? Que é muito bacana também. Esse deixa um legado de ser humano também e de um cara que amava a profissão dele, né? Então, meu questionamento, né? O meu questionamento para esse final de vídeo é: os jogadores deixaram de respeitar a sua profissão? Ou como tudo no mundo evolui, o jeito de encarar a profissão evoluiu também? Não se cobrar tanto, deixar a coisa fluir melhor, não ter tanta responsabilidade, não ter tanta preocupação, até para não afetar o mental. O que vocês acham? Vocês acham que esse tipo de... Os atletas levam hoje um pouco mais na boa para não afetar o mental? Ou é porque em determinado momento da carreira eles atingem um patamar financeiro bacana e de repente falam, não preciso mais me matar em campo. Já passei dos meus 30 anos, meu físico já não está tão legal, então eu vou tentar ver o que eu faço aqui. Eu vou dar minha opinião, eu acho que independente da sua profissão, tá, gente? Independente da sua profissão. Eu sou um cara que estou fazendo jornalismo, quero me tornar um jornalista formado, mas trabalhei muito com logística, trabalhei com um monte de coisa, né? E independente da sua profissão, você tem que dar o seu melhor. Você tem que respeitar a sua profissão. Chegar no horário, respeitar o ambiente de trabalho, fazer o seu melhor. Isso não quer dizer que você vai acertar sempre. Isso não quer dizer que você vai acertar sempre. E você tem que entender que o erro faz parte do crescimento. Se permitir errar. Mas não por falta de tentativa, não por desleixo, não por acomodação. Você vai errar porque a gente erra, né? O piloto de Fórmula 1 erra uma curva, bate, que é muito sensível. Um jogador de futebol tem a convicção que vai fazer um gol, ele chuta, já pensando no lance seguinte, ele erra o gol. É foco, nem sempre dá para ter foco o tempo inteiro, mas é você tentar fazer o seu melhor. Então, o legado de Oscar Schmidt, o legado de Zico, o legado de Rogério Ceni era esse. Independente do grau de tamanho que você tenha no esporte, você continue sendo um amante do seu esporte.
você respeite a sua profissão. Que você seja um chato, no bom sentido. Porque aí você vai ser exemplo e a galera fala, pô, o cara tem esse tamanho e é assim, por que eu que estou começando não vou ser assim? Esse é o exemplo que você deixa. Você não precisa nem conversar com a pessoa, mas só a pessoa ver você no campo, ver você na quadra, né? A pessoa fala, pô, esse cara é um espelho para mim, né? E eu acho que a gente está muito carente de espelhos positivos hoje, né? A gente está muito carente de representações positivas, né? De ética, enfim, de valores. E aí eu não tô falando do modo conservador, não, tá? Tô falando de valores no sentido de levar a sério o que faz. Que hoje tá muito, eu acho que tá muito a Deus dará, sabe? Tá muito, se der Deus, se não der dane-se. A pessoa não sente a derrota, a pessoa sabe, não estuda pro próximo jogo, ela acha que tudo vai acontecer naturalmente, e às vezes não é assim, né? A gente tem que ter foco, tem que ter respeito pela profissão. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Agora tô com força total aí, Deus quiser, agora gravando mais vídeos para vocês, tá bom? Pode ir lá, é Samba Clube, a união de duas paixões. Copa do Mundo tá chegando, né? 39 dias, daqui a pouquinho, tá faltando uma semana e a gente vai comentar também a Copa do Mundo, vai ver o desempenho das seleções, tá bom? Vou falar de música também, próximo vídeo eu vou falar de música, né? E é isso, gente. Pode ir lá, é Samba Clube, a união de duas paixões. Muito obrigado, valeu, fui!